pauta, mais uma vez, cheia hoje aqui, viu? Temos tanto assunto para tratar sobre essa roubalheira no INSS, e a gente está revoltado, todo mundo tem que ficar revoltado, porque 6 bilhões e 300 milhões de descontos indevidos, né, contra aposentados e pensionistas, 6 bilhões e 300 milhões, aí, opa, tem também empréstimos consignados, quer dizer, os aposentados e pensionistas não pediam empréstimos, e aí, de repente, começavam a vir ali descontos relativos a empréstimos consignados, que num ano apenas atingiram 90 bilhões de reais. E você tem agora lá na pasta da Previdência o Volney Queiroz, que vai resolver todos os problemas, afinal de contas é um cara que estava de fora, né? Nunca teve ligação com o Lupe, era secretário executivo do Ministério da Previdência, era o braço direito do Carlos Lupe, estava em todas as reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social, em que foram feitos alertas sobre os descontos indevidos em aposentadorias e pensionistas, também nada fez. E, quando era deputado federal, ainda deu uma ajudinha a esses sindicatos, associações, entidades, para que elas não tivessem assim tanto controle sobre elas, para fazer essa garfada toda que fizeram. Um absurdo completo. A gente vai falar, claro, disso tudo. Temos falcatrua. Para onde você olha nesse governo tem falcatrua, né? Falei outro dia do Ministério da Gestão, da Esther Dweck, que é aquela que jura que o rombo das estatais não é rombo, é um translucro, ou sei lá o que é aquilo. E então, no Ministério da Gestão tem lá o contrato assinado, finalmente, 328 milhões de reais para uma empresa esplanada de terceirização de mão de obra que está sendo investigada pela Polícia Federal. Algo inacreditável. Ministério do Meio Ambiente tem mais suspeita sobre o secretário executivo, quer dizer, o número 2 do Ministério da Marina Silva, o João Paulo Capobianco. A empresa da família dele venceu uma licitação milionária para administrar o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, inclusive vai poder fazer obras sem licenças municipais, só com autorização do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Então a gente vai também entender um pouquinho essa história. Teve demissão no Ministério das Mulheres, porque não estava entregando, segundo Lula, as mulheres estão abandonando o Lula, elas que infelizmente votavam majoritariamente no Lula, no PT. A Cida Gonçalves acabou caindo, não estava entregando nada, e ainda tinha um processo contra ela que foi arquivado, diga-se de passagem, apesar de haver uma série de provas contra ela por assédio moral, tratamento hostil, cobrança de trabalho em curto prazo, manifestações de preconceito, gritos, diz que ela gritava com os funcionários. Ela então foi demitida, assumiu lá uma ex-ministra do Lula em 2010, ministra do Desenvolvimento Social. Anísia Trindade, socióloga, que estava à frente do Ministério da Saúde, foi demitida em fevereiro, ainda está lá sendo investigada pelo TCU, agora investigada não, vai ser julgada pelo TCU. A área técnica do Tribunal de Contas da União normalmente é bem melhor do que a área jurídica, e está pedindo que a Anísia devolva 11 milhões de reais relativos a um programa que ela fez, uma pesquisa fajuta, que nem sabe por que foi feita, não tinha nenhuma funcionalidade. Ela gastou 11 milhões de reais nessa pesquisa, um negócio sobre drogas, uso de drogas, e a área técnica do TCU disse que essa pesquisa aqui não tinha sentido nenhum, ela tem que devolver 11 milhões de reais aos cofres públicos. Isso diz respeito à época em que ela era presidente da Fundação Oswaldo Cruz. E tem aquela denúncia, nunca mais ouvi falar disso, sobre compra superfaturada de kits sobre teste, kits para teste de Covid. Ricardo Noblat ataca novamente. Nós mostramos ontem aqui um vídeo do governador da Bahia, ele falando que os eleitores do Bolsonaro tinham todos que ser empurrados com uma retroescavadeira para dentro de uma vala. E o Ricardo Noblat escreveu um artigo no Metrópolis dizendo: nossa, que absurdo, por que não pode? Porque só a extrema-direita tem esse ódio todo, a extrema-esquerda não é assim, a extrema-esquerda nunca foi assim. Pois bem, a gente separou e vai mostrar daqui a pouquinho um exemplo recente do Ricardo Noblat fazendo a mesma coisa que fez o governador da Bahia, e um exemplo de 2021 também do Ricardo Noblat, e outros exemplos dessa turma toda que vive destilando ódio, mas jura que não, que eles são apenas aquele grupo do amor, que eles não desejam ódio a ninguém, que são tudo de bom. Alan tem falado muito dos chimpanzés, e saiu mais uma pesquisa aqui indicando que
29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é analfabeta funcional. Tem gente que não sabe nem ler e escrever direito, que não sabe reconhecer número, e tem gente que ainda sabe ler e escrever, mas não entende nada, e reconhece números, mas não consegue fazer contas básicas. 30%, convenhamos. 30%. É otimista pra caramba. Porque talvez seja mais. Imagina, o Haddad não sabe. O Haddad, não, o ministério tá cheio de gente que não sabe, né? Não é só o Haddad, não. Enfim, te atrapalhei. Não, eu vou para a última pauta, porque o Alan quer falar dessa pauta. Tá por último aqui, mas se ele quiser puxar de início, porque ela se liga à questão do INSS, está tudo meio que misturado. Saiu uma matéria no Wall Street Journal, jornal americano, que mostra que o governo da China está manipulando dados para mascarar a realidade econômica do país. A China já não é aquela, e a gente desconfiava já daquela que crescia a 13%, 14%, 15% ao ano. Ela já não cresce a esses níveis e talvez esteja crescendo a níveis inferiores aos que são apresentados pela China. Então a matéria do Wall Street Journal é muito interessante e aponta vários indicadores suspeitos. Aí pega dados do Goldman Sachs, de uma empresa que faz análise de dados econômicos de vários países, mostrando que a China disse que cresceu 5%, o Goldman Sachs disse que no ano passado disse que foram 3,7%. Tem uma outra empresa que diz que o crescimento foi de 2,4%. E tem várias questões, por exemplo, desemprego entre os jovens na China. A China retirou do cálculo 62 milhões de estudantes que estão procurando emprego. Não, isso aí não vou incluir no cálculo, não. Tirou essa turma toda, porque está estudando essa turma toda, então eu não vou incluir. Até o shoyu, sabe, shoyu, aquele molho de soja, a produção e o consumo de shoyu na China, isso tudo era usado como indicador econômico, né, para saber como é que estava a economia, se estava aquecida, o consumo do shoyu, a produção do shoyu, e não divulgam mais esses dados. Vários dados foram sendo retirados da apresentação de números da economia da China para provavelmente mascarar que a situação já não está tão boa. Quer ver? Estou vendo aqui, investimento estrangeiro. Desde abril de 2024, ninguém sabe quanto de investimento estrangeiro entra na China e quanto de dinheiro de investidores estrangeiros sai da China. Não existe mais esse dado. A China parou de divulgar também em 2022 os dados sobre vendas de imóveis habitacionais no país. E posso dizer a vocês, Alan, é um comportamento muito parecido com o comportamento do Brasil do PT. O Brasil do PT tem, não esqueçam, tá quietinho ele até, né? O Márcio Pockmann lá no IBGE, Porman, Pokémon, como vocês quiserem chamá-lo. Ele também está lá, né, trabalhando para maquiar números, e o PT também tem escondido alguns números, não exatamente econômicos às vezes, né? Número de mortes de Yanomamis, por exemplo. Esse dado já não é mais divulgado semanalmente, como era feito antigamente. Então, estamos diante de situações bem estranhas quando a gente olha aqui para o Brasil do PT, quando a gente olha para a China, e a gente até estava discutindo aqui antes de entrar no ar, eu estava dizendo que o Lula tem uma adoração pelo Estado chinês, né, forte, pelo Partido Comunista Chinês. Ele, na época da campanha, andou dizendo aí que, nossa, esse é o modelo que eu queria para o Brasil. Aí o Alan falou, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então vamos lá.